Canal Livre está de volta. Temos conosco hoje o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior. Doutor Wilson, eu gostaria de conversar com o senhor um pouquinho, passar para a seara da política, né? Porque durante muitos anos, e isso é assim até hoje, a Eletrobras foi considerada um feudo de alguns políticos, especialmente falaram lá que quem manda na Eletrobras é a Sarney, o MDB, não sei o que mais. Eu queria saber como é que é o processo decisório numa estrutura como essa. Quem é que manda lá? Eu queria saber quantos diretores o senhor pessoalmente conseguiu nomear, dentro de uma característica de perfil técnico. Perfeito. Bom, a primeira coisa importante é ressaltar o seguinte. Na orientação que eu recebi do presidente e do meu ex-ministro de Transparência e de Governança, eu trouxe aqui conselheiros importantes para a companhia. Hoje, por exemplo, tem o presidente do conselho, o Zé Monforte, foi ex-presidente do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Eu tenho lá o Vicente Falcone, para dar uma segunda referência, por exemplo, já tive a Helena Landau, já tive o Alqueires. Então, me foi permitido trazer um conjunto de pessoas para formatar uma extraordinária governança na companhia. Esses conselheiros de perfil técnico representam que percentual da composição do conselho? Hoje, em 11 conselheiros, o perfil técnico são 5, tem mais um representante dos empregados, os demais 5 são, um deles sou eu, que eu poderia me considerar como apontado pelo governo, e outros 4 de... Presidente, é verdade que tem 1000 funcionários lá que ganham mais do que o senhor? É verdade. Verdade. E como é que o senhor está convivendo deixa com isso? Deixa eu só concluir a pergunta do Panunzi, que é importante. E tem uma coisa fundamental que ocorre depois da minha chegada, que é a emissão da Lei 13.303, que é a lei das estatais. A lei das estatais nos obrigou, né, a criar um comitê de elegibilidade. Esse comitê de elegibilidade avalia desde background check e um conjunto de requisitos estabelecidos para a posição em termos de formação e de experiência e um conjunto de vedações. Então, aquela visão que você tinha do passado, eu não estava aqui, não posso lhe falar. Também ouvi as mesmas coisas que você. Mas o que eu posso lhe dizer é o seguinte, de lá para cá, 70% dos gestores da companhia, do quadro de administradores, foram alterados. Mas a pressão dos políticos continua, né? Só complementando. Mas o político tem uma pressão em cima de qualquer empresa de serviço público. Na verdade, ele quer criar um conjunto, ele precisa que você atenda fulano de tal maneira. Mas mais do que pressão, o Estadão mostrou que, apesar da lei das estatais, várias subsidiárias ainda tem gente que é indicada que está apadrinhada por políticos, claro. Amazonas, Minas Gerais, quer dizer, mesmo apesar da lei... Veja, as pessoas, o que eu posso te colocar é o seguinte, não há meios de você fazer, por exemplo, só para dar um exemplo, quem é o presidente, quem coordena essa comissão lá na Eletrobras, ela é composta pelo Falcone, até há um mês atrás pelo Esteves Conago, que é o nosso ministro do Planejamento, e pelo representante dos empregados eleito na companhia, que não pode ser de sindicato. Então, veja, o que eu posso lhe garantir é o seguinte, o trabalho que fizemos ao longo desse período deu conta da substituição de pessoas que tenham os requisitos atendidos, formação e experiência atendidos. Mas só pode ter certeza de uma coisa, os votos que vão faltar lá no Congresso para aprovar esse projeto estão todos ligados à pergunta da Júlia. Só para você me perguntou quantas pessoas... Eu conheço muita gente dos diretores que estão lá, por exemplo, nós decidimos criar uma diretoria de conformidade, que seria o compliance, ligado diretamente ao presidente. Eu chamei um headhunter e contratei uma pessoa, sócia de uma dessas 4 grandes empresas de auditoria. O diretor financeiro da companhia era um colega assim antigo, né? Então é uma pessoa que eu já conhecia há algum tempo. Dois diretores técnicos da companhia também já eram pessoas do meu relacionamento direto. Então, eram pessoas profissionais da casa. E aqui tem uma característica, quer dizer, hoje, a Eletrobras é a empresa de menor remuneração do setor. Então, também é muito difícil, assim, não existe alguém que está querendo ir na companhia para, olha, eu vou ganhar uma fortuna de salário, não é assim. E agora chegamos, então, você tem uma coisa dos empregados serem hoje, e a maior parte dessas pessoas pode até ter a alcunha de algum político, como está colocado, mas o que ele tem é o seguinte, ele tem todos os presidentes das companhias. São ex-diretores de companhias do setor com uma experiência de no mínimo 20 anos no setor. Sim, mas aí voltamos àquela questão. Tem 1000 funcionários lá que ganham
ganha mais do que o senhor. Por causa... Como que se explica isso? Eu vou lhe explicar por quê. Porque nós temos lá um salário estatutário. Sou presidente da companhia, tem um salário estatutário. Mas os empregados têm o seu plano de carreiras. E no plano de carreira de uma companhia como essa, você tem, a cada ano, 1% de anuênio, inspirado nos funcionários públicos, nos servidores públicos. Você tem mais 1% de mérito. Então, essas práticas, por exemplo, que são as práticas que, ao longo do tempo, se mostram inviáveis numa empresa estatal. Porque uma empresa privada, e por que isso você me perguntou lá no começo da sustentabilidade da companhia, como é que você tem uma empresa que, tipicamente, os seus contratos de venda são indexados à inflação, você consegue, na sua principal componente de custo, que é a operação e manutenção, é gente, você andar com um custo de IPCA mais 2%, um de anuênio, um de mérito e mais 0,75% de qualificação. Você não tem como. E é por isso que a gente tem que, na empresa privada, esse tipo de coisa certamente não aconteceria. Eu tenho garantia de emprego para todos os empregados. Numa empresa privada você não tem isso. Deixa eu completar aqui minha pergunta. Eu queria saber uma coisa bem simples. O que os políticos querem com aquilo? Eu estou tendo em mente aqui o que aconteceu na Petrobras, né, que é outra empresa que foi saqueada por todos os partidos. Principalmente o PT botou o secretário do partido para tomar conta do cofre estatal. O que os políticos querem com essas nomeações? O que eles tiram de lá? Qual é o bônus? Bom, eu não posso falar, na minha gestão não tem um político que interfira na companhia para criar algum tipo de bônus. Mas eles continuam nomeando, né? O senhor disse que tem 4 diretores lá que são 4 membros, 4 conselheiros que são indicações políticas, né? Não, indicação política. Um é o atual ministro do Planejamento. Quer dizer, não tem ninguém com aquela... Não, de jeito nenhum. Que o Vacari tinha na lógica, evidente. Nem pode, porque você tem que atender aos requisitos de formação, experiência e mais do que isso, de reputação ilibada. Para todas essas pessoas, eu faço um background check. Se a pessoa tiver qualquer tipo de problema na justiça, etc., ela não entra na companhia. Mas na Petrobras era exatamente a mesma coisa. A gente viu o Paulo Roberto Costa era considerado um técnico e estava lá apadrinhado por partido político. Na Eletrobras, quando eles pedem, quando esses políticos apadrinham esses técnicos, geralmente muita gente está querendo fazer negócio. E aí eu pergunto para o senhor, a Eletrobras esteve envolvida na Lava Jato, em Angra 3 e Belo Monte, por exemplo. O senhor já sabe dizer qual o impacto que esses desvios tiveram em termos de números no balanço da empresa? 303 milhões de reais. Nós conduzimos ao longo... Em que período? Nos investimentos que foram feitos nessas duas empresas, nós conduzimos uma investigação independente, nós criamos uma comissão independente liderada pela ex-ministra Ellen Grace, com mais um ex-presidente da própria CVM, e tivemos 2 membros que se alteraram ao longo do período. Hoje o Júlio Sérgio, que é um ex-presidente de uma empresa de auditoria, conduz isso. Nós passamos 1 ano e meio num processo de investigação, mais de 300 pessoas. Fizemos aqui uma varredura em todos os investimentos da companhia, identificamos nesses próprios que você fez referência. Apuramos as perdas de 303 milhões. Em todos os processos nos colocamos como assistente de acusação, está apoiando a justiça brasileira nesse tema. E agora nós vamos, obviamente, em função da própria justiça, pedir o ressarcimento. Então, o valor apurado, e essa investigação, inclusive, é um instrumento importante para que a companhia também se defenda de ações que ela tem nos Estados Unidos, na SEC e no DOJ americano. Nós temos feito isso e hoje conseguimos demonstrar, tá certo, que não só a forma como apuramos, profissional, quanto o que interessa principalmente à justiça brasileira e americana, nesse caso, como é que a gente consegue blindar a companhia, do ponto de vista da sua conformidade, dos seus controles, contra esse tipo de mal feito. Presidente, no caso da eletronuclear, ela não entra na privatização, né? Claro, porque é uma situação... E constitucionalmente você não pode colocar. Não pode. Nós não podemos operar. Mas lá teve um exemplo de corrupção bravo, né? Com prisões e o diabo. Belo Monte entra. E Belo Monte tem problemas com a Lava Jato. Isso não influencia o mercado? Não assusta o investidor? Primeiro, no caso específico de Angra, ao identificar esse processo, nós fomos responsáveis por interromper a obra. E fizemos um trabalho de auditoria de todo o passado
e as diferenças foram apuradas no balanço e reconhecidas no balanço. E fizemos um trabalho também para todo o futuro. 63% daquela obra está conclusa. É uma usina, quando a gente falava de usinas boas que funcionam na base, esta é uma usina excepcional. Usina nuclear, que hoje ficou provada a sua grande eficiência. Nós temos 2 já em operação e essa seria a terceira e mais moderna. Então é algo que nós recomendamos que continuemos e que concluamos essa obra. No caso específico de Belo Monte, o controlador não é a Eletrobras. A Eletrobras é minoritária, como é em Santo Antônio, como é em Jirau. Então, esse tipo de apuração se diz o seguinte: o empreiteiro, nas suas denúncias espontâneas, ele coloca que uma parte do que ele ganhou com esse contrato, ele, enfim, cometeu os malfeitos que você conhece. Você acha que isso não influencia? Não, influenciaria se nós não tivéssemos feito a investigação e não tivéssemos apurado. Né? Nós fizemos isso aqui. Em ativos como Angra, que nós controlamos, e em ativo como Belo Monte, que nós não controlamos, mas nós é que fizemos. E nós levamos aos controladores e fizemos o reconhecimento na usina de Belo Monte e, por equivalência, na Eletrobras. Presidente, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, disse que a venda da Petrobras, a capitalização da Eletrobras, desculpe, ela não serviria necessariamente para ajudar o cumprimento da meta, né, os 12 bi. Ela serviria para evitar que houvesse racionamento ou, ele usa a expressão dele, falta de oferta de energia elétrica. Isso é real ou é uma espécie de terrorismo ali pró-privatização? Não, veja, nós estamos levantando a economia. Energia elétrica você investe na frente. Né? Nós temos que olhar pelo menos 5 anos antes da demanda, porque é o tempo que leva. Por exemplo, você fazer uma hidrelétrica, 5 anos. Uma usina eólica, como o Mitri colocou, 2 anos. Então, nós temos que estar uma termoelétrica, 3 para 4 anos. Então, nós temos que olhar sempre antes. O que eu apontei para vocês é aquilo. Eu falei assim, olha, a Eletrobras, pelo seu tamanho, ela deveria estar investindo algo na casa entre 10 e 14 bilhões de reais. Ela está investindo 4. Então, evidentemente, se a gente for olhar para frente, uma empresa do porte da Eletrobras, sem uma capacidade financeira que possa olhar esses investimentos e abraçá-los, disputar e ganhar, a gente vê um player o mais importante daqui podendo causar 2 coisas, ou o não investimento, ou uma ineficiência do processo de competição, o que leva indiretamente ao aumento de tarifa. São as 2 coisas que nós estamos querendo evitar. Então, eu acredito que o ministro colocou corretamente. Há uma preocupação de que a gente tenha capacidade de investir no nosso crescimento econômico e, obviamente, ao fazê-lo aqui, fazê-lo de uma forma que o governo não tenha que colocar dinheiro. Tá, presidente, eu queria entender melhor como é que é o processo de capitalização que está intuído aí no projeto. Hoje, a Eletrobras vale 32 bi. Né? Valia 9.500, depois que o senhor entrou, subiu para 32. Esse é um bom argumento a favor da gestão privada, da gestão pública. Hein? Mas tudo bem, vamos continuar na perspectiva da gestão privada. Então, vale 32 bi. São 60% o que a Eletrobras tem. Então, ela tem 19 bi. Isso. Aí vai para o mercado de capitais, aí vai para a capitalização. Alguma parte desses 18 bi será vendido ou fica tudo parado e o que entra apenas soma esses 18, 19 bi aqui? Ou uma parte da Eletrobras será vendida? Uma parte da atual Eletrobras? Ótima pergunta. Você está falando da parte do governo na Eletrobras. Isso. Então, o governo tem hoje, nos seus 32 bilhões da Eletrobras, ele tem 60%, que seguiria ficaria 19 bi. 19 bi. O governo não vai vender nenhuma ação. Não vende nada? Nenhuma, zero. Por isso que eu estou falando. É uma privatização diferente, o governo não vende nada. Então, na medida em que as ações forem sendo compradas, vai aumentando o capital e vai diminuindo a porcentagem do governo na Eletrobras. É isso. O governo hoje tem 60% de uma empresa de 32. Ele terá na frente 40% algo como 40% de uma empresa de 50. De uma empresa de 50. É isso entendi. Mesmo. Então ele aceita a diluição. E ao aceitar a diluição, coloca regras para a diluição. A primeira,
tem uma golden share, porque tem assuntos estratégicos que eu não quero que altere. Tem que negociar esse conjunto. Segundo, tem que ser uma corporação. Então, a corporação é o seguinte, não pode ter bloco de controle. Então, você pode se compor para no máximo 10% para ter um assento no conselho de administração da companhia. O governo terá um assento por ter a golden share, um assento por ter os seus 40%. Né? A gente pode imaginar, porque o BNDES também tem participação na companhia, ele pode ter direito a um terceiro assento, os outros 8 assentos serão de caráter privado, com uma regra máxima de concentração de voto, de tal maneira a ser de fato uma corporação, onde 11 conselheiros com processo transparente de seleção, né, vão conduzir a companhia. E a golden share garantindo o veto do caso. Exatamente. O Canal Livre vai para um último intervalo, a gente volta daqui a pouco para terminar a entrevista com o presidente da Eletrobras. Até já.